Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Eu sou Givaldo Quiseiro, é um prazer, é uma honra muito grande poder estar aqui conversando de mais um assunto reflexivo. O assunto que nós vamos trabalhar hoje, o assunto em pauta para a nossa reflexão, refere-se à escuta, o barro da escuta, a necessidade da escuta. A escuta como um dos aspectos que envolve a natureza do amor. Entendendo aqui que amar hoje significa escutar. Trata-se, portanto, de um assunto complexo, um assunto que vai nos exigir fôlego, capacidade intelectual, capacidade de nos manter no alinhamento da nossa conversa. E que, no final dessa conversa, é possível que nós não tenhamos dado conta do recado. Mas, como eu tenho dito aqui, o importante aqui é refletirmos, trazermos um assunto para a nossa reflexão. E cabe a você, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, tirar as conclusões que melhor lhe convier. Iremos, portanto, iniciar a nossa conversa falando dessa escuta, desse barro da escuta. A cada época, a cada tempo, há um barro antropomórfico. Ou seja, cada época tem o seu espírito, a sua essência, o seu espírito formador, o seu espírito norteador, ou seja, os paradigmas, os conceitos. E destas premissas, destes conceitos, desse espírito da época, tem as suas edificações. E entre essas edificações, a mais importante, o homem. Foi assim na Mesopotâmia, foi assim no Egito Antigo, foi assim na Grécia, foi assim em Roma e é assim nos tempos atuais. Então, qual o barro da nossa época? Qual o espírito da nossa época? Quais os paradigmas da nossa época? E o que esse barro, o que essa essência, o que esse espírito da nossa época, no que ele nos edifica, no que ele nos constrói, no que nos tornamos? Pois bem, o barro antropomórfico da nossa época, seja lá qual for a sua textura, a sua composição, a sua natureza, torna os homens de hoje em coisas. Coisas para as quais não se tem palavras. Coisas tantas que as nossas palavras não alcançam. E na ausência das palavras para mensurar as coisas, para qualificar as coisas, gritamos uns com os outros. Esticamos o nosso pescoço e os nossos olhos como se isso fosse garantia de alguma vantagem em relação ao outro. Então, na ausência das palavras, para alcançar as coisas, para medir as coisas, para denominar as coisas, nós gritamos, alteramos a voz para com o outro. E este gritar com os outros, este esticar o pescoço, arregalar de olhos para com os outros, tem um nome. E o nome é intolerância.
A intolerância é o sinal do fracasso de todo o esforço da nossa formação, da nossa educação. É um fracasso da educação familiar, é um fracasso da educação escolar, é um fracasso, inclusive, da educação, da formação de cunho religioso, de cunho espiritual. Ou seja, é um fracasso da civilização. E quando a civilização fracassa, entramos numa condição em que o que nos resta é demonizar e culpar os outros. E o resultado, ou a consequência dessa condição em que demonizamos o outro e culpamos o outro, o que se estende também à negação das instituições, das regras, numa escala global, o resultado disso são as guerras. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial, e não tenhamos dúvidas, senhoras e senhores, será assim também com a Terceira Guerra Mundial, que alguns analistas acreditam que essa guerra já está em curso, essa guerra já está em pleno andamento. Numa guerra, senhoras e senhores, a primeira vítima é a verdade. Falamos hoje tanto em fake news, falamos hoje tanto em pós-verdade, mas ainda não sabemos direito os danos devastadores, tanto a médio e a longo prazo, dessa enxurrada de fake news, de mentiras, no que nós estamos mergulhando, naquilo que nós estamos chamando de pós-verdade. Nós ainda não medimos, não mensuramos o impacto disso na vida das pessoas. Mas já há impactos. O que falta é mensurar, qualificar esses impactos. E um dos sinais desses impactos é as famílias divididas, as amizades sendo desfeitas e, senhoras e senhores, o adoecimento em massas, o adoecimento das pessoas. Pessoas que perderam o contato com a realidade. Isso aumentará, sem dúvida alguma, as internações nas clínicas psiquiátricas. E pasme, sem esperança de que essas pessoas possam obter a cura, que essas pessoas possam voltar ao que nós chamamos de normalidade. Então, diante do barro que nos transforma em coisas, diante do espírito de uma época que nos coisifica, para as quais não temos palavras, e diante das faltas dessas palavras que nos leva aos gritos, aos berros, é preciso que desenvolvamos a escuta como premissa, como tijolo para se construir uma nova civilização. Portanto, nós estamos diante de uma situação grave em que os nós civilizatórios se desataram, se puíram, e diante disso emerge a intolerância como algo visível, assustador, e que, portanto, diante disso, amar é escutar. Nos tempos de Jesus Cristo, esse amar, entre outras coisas, era
perdoar. Então, aquilo que nós chamamos de amor tem várias facetas. É um espectro de muitos aspectos. E que em cada época, amar significa atender uma demanda das condições daquele tempo, daquela época. Não tenhamos dúvida que amar significa escutar. Os pais escutarem seus filhos, os filhos escutarem seus pais. Precisamos, pois, do barro da escuta, sem o qual não haverá possibilidade para se edificar um mundo habitado por gente. Então, nesses tempos de brutais intolerâncias, escutar o outro é a maior prova de amor. É uma atitude de serenidade, de compreensão. É uma atitude de acolhimento. Portanto, nesses tempos de brutais intolerância, a escuta é um gesto de acolhida. Portanto, está colocado aqui algo que é imprescindível diante dos males que nos afetam, que nos destrói, o mal da intolerância, o mal da violência, a proximidade cada vez mais da barbárie, que poderá nos levar às guerras. Não tenhamos dúvida. Precisamos desenvolver a escuta, a filosofia da escuta, a pedagogia da escuta, a antropologia da escuta, a sociologia da escuta, a relação da escuta, sob pena de nós não continuarmos na condição de gente. Um abraço, compartilhe esse vídeo e faça as suas reflexões. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua escuta.